Se você quer amadurecer, se você quer crescer em Deus, se aprofundar em Deus, amá-lo mais, conhecê-lo melhor, você vai passar pelo deserto, sabe? Hoje eu tô tão assim, não sei. Na minha cabeça eu imagino o vídeo, eu imagino o roteiro, eu imagino o conteúdo, que eu não escrevo o roteiro, mas tá tudo na minha cabeça. Eu imagino tudo, como é que vai ser falado, como é que vai ser feito. Aí eu chego aqui, eu pego a câmera e quando eu coloco ela bem diante de mim, parece que tudo dentro de mim encolhe. Parece que tudo faz assim, ó. Se tranca. Aí o discurso não sai mais, o texto não sai mais, as palavras desaparecem. Aí eu fico pensando, na minha cabeça tava tudo tão lindo, tava tudo tão perfeito, ia dar tão certo, era tão fácil. Por isso que dizem, né? Na teoria é lindo, na teoria tudo é muito fácil. Verbalizar é muito fácil, mas fazer não é fácil, não. É por isso que a maioria não faz. É porque se fosse fácil, todo mundo fazia, mas não faz. Tem tanta gente com conteúdo tão bom para ser falado, tanta gente com uma bagagem tão maravilhosa que poderia compartilhar, mas não compartilha. E não é porque não quer compartilhar, não compartilha porque não é fácil compartilhar. As pessoas dizem, fulano, vai lá, faz, fala, e a pessoa fica, eu quero falar, mas eu não consigo. Não é simples. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer sem conseguir mesmo. Dá um jeito, vai, insiste. Só não desista, que aí não é permitido. É clichê, mas é verdade. Tudo, menos desistir. Então é por isso que eu tô aqui. Queria falar sobre esse tema, deserto, na vida do crente. Na vida de quem quer amar o Senhor, conhecer o Senhor, se aprofundar no Senhor. E aí tem sempre que passar por um deserto. Eu acredito que não tem como você se aprofundar em Deus sem que Deus te traga para esse lugar. Esse lugar meio vazio, é como se Ele te trouxesse para o deserto, porque o deserto você está sozinho, você está vulnerável, você está completamente dependente dEle. O que você pode fazer no deserto? A não ser confiar no Senhor, a não ser esperar dEle, não é? Então, assim, é o lugar perfeito para que Deus possa se revelar a você, possa se revelar a nós. E foi assim que aconteceu comigo. No início desse ano eu estava muito empolgada e eu estava sentindo, este é o ano em que o meu relacionamento com Deus vai para um degrau mais acima. Vai melhorar. Eu quero me aprofundar nesse relacionamento com o Senhor e as coisas vão aqui para um novo nível. Eu consegui até sentir o cheiro disso quando o ano começou, sabe? E aí eu super empolgada, daquele jeito que você já imagina, super empolgada e tal, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te amar mais, eu quero me aprofundar mais em Ti, eu quero entender melhor o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor tem pra mim, eu quero que o nosso relacionamento suba de nível, eu quero amadurecer, sabe? E aí eu comecei buscando super animada, super empolgada. Só que aí, como num passe de mágica, eu acordo e eu estou me sentindo sozinha. Começa a nascer em mim uma sensação de solidão, uma sensação de que Deus não está me escutando. Eu oro, mas parece que o Senhor não está me ouvindo. Eu estou ali buscando, mas parece que é uma busca que não passa do teto. E eu começo a pensar, o que aconteceu? Eu começo a buscar o Senhor e Ele me abandona? Eu começo a tentar agradá-lo e Ele me ignora? O que é isso? É uma sensação estranha e eu comecei a me sentir muito triste. E era uma tristeza que parece que o professor, que é Deus, ele estava muito longe, muito distante. Tem aquela famosa frase que imagino que você conhece. O professor, quando está passando a prova, ele não fica ali do teu lado, né, te dando todas as respostas. Não, ele vai ficar ali te observando enquanto você faz a prova. E aí eu sentia que era mais ou menos isso que estava acontecendo. O Senhor tinha se distanciado. E eu sabia que o Senhor estava comigo. Eu sabia que o Senhor não havia me abandonado. Eu sabia. Só que é aquela questão. Entre saber e sentir, existe aí um desnível, né, muito grande. Então, por mais que eu sabia da verdade, eu estava consciente da verdade, mas o que eu sentia era totalmente contraditório. Não era de acordo com aquilo que eu sabia. Estava triste, estava sozinha, estava me sentindo abandonada mesmo.
Mas foi no meio disso tudo, eu sentia que as minhas orações não eram ouvidas, que Deus não me escutava. Mas foi no meio disso tudo que eu aprendi tanto. Que no momento em que eu estava aprendendo, eu não conseguia ter noção do que estava acontecendo, do quanto eu estava evoluindo, amadurecendo. Mas eu peguei um caderninho e eu ia anotando tudo no caderno. Todo dia eu escrevia como eu estava me sentindo, quando eu fazia meus devocionais, mesmo sem sentir aquelas emoções de que, Deus me ouviu, o devocional, uau, aquela coisa toda, mas eu fazia devocional mesmo sem querer, fazia devocional todo dia, mesmo às vezes sem sentir nada, orava todo dia mesmo sem sentir nada. Tipo assim, sentir nada que eu falo é no sentido de que tu ora e que você sente que não tem ninguém te ouvindo. Você tá orando, mas às vezes as palavras nem saem. Quantas vezes eu ajoelhei e as palavras nem saíam, porque eu me sentia tão amargurada, mas tão triste, tão abandonada, que as palavras não saíam. Então eu só, às vezes, cantava, às vezes eu só cantava, às vezes eu só chorava. Então, assim, eu só sentia isso, essa tristeza, essa solidão. Mas eu sabia que o Senhor estava comigo. E mesmo sem sentir aquela alegria, aquela paz que eu queria, mas eu continuei ali insistindo. Eu fazia os devocionais mesmo assim, e eu anotava tudo nesse caderninho que eu comprei, né, especificamente para fazer isso. Me deu vontade de comprar esse caderninho para escrever sobre os meus devocionais, sobre as palavras que vinham ao meu coração, sobre como eu me sentia, uma espécie de diário, sabe? E aí eu escrevia tudo. Então hoje eu posso olhar e ver o quanto que eu aprendi, quantos aprendizados tem ali naquele papel. Mas no momento a gente não enxerga isso, né? No momento em que a prova está passando, que você está mergulhado ali no deserto para ser aperfeiçoado, para ser moldado, para crescer, para evoluir, para amadurecer, a gente não está se dando conta que a gente está amadurecendo, que Deus está nos forjando, nos moldando. Hoje eu consigo olhar para trás e agradecer, mas dentro da situação não. Então eu me sentia muito sozinha, muito angustiada. E aí, isso durou muitas semanas. E ontem eu peguei esse caderninho, hoje de manhã, aliás, peguei esse caderninho para olhar e eu fiquei muito feliz como o Senhor me ensinou sobre como Ele é Pai presente. Me ensinou como Ele é um Pai presente, por mais que eu não estivesse entendendo nada, mas o Senhor estava ali. Por mais que eu não estivesse entendendo o quanto Ele estava cuidando do meu coração, forjando a minha confiança nele, forjando o meu caráter, minhas crenças. Eu senti que quando eu comecei a pedir, Senhor, se revela a mim, revela o que o Senhor quer de mim, revela o que o Senhor quer para mim, revela quem Tu és para mim, para que eu te conheça melhor. Eu senti que quando eu comecei a pedir para que o Senhor realmente levasse o nosso relacionamento para outro nível, eu comecei a sentir que o Senhor começou a arrancar o chão debaixo dos meus pés. E eu entendo que o Senhor arranca justamente o chão debaixo dos nossos pés para que a gente entenda que a gente não é nada, que a gente só é alguma coisa porque Ele é, que Ele é o nosso chão, que Ele é a nossa base, que Ele é o nosso tudo. Então o Senhor arrancou tudo aquilo que eu tinha de boia, imagine que eu me sentia no meio do mar. Só que eu tinha um barquinho, eu tinha umas boias ali para me assegurar, eu tinha várias coisinhas nas quais eu me apegava, que eu acreditava que era uma espécie de salvador para mim. Eu podia confiar naquilo, aquilo em algum momento poderia me salvar, eram coisas que eu tinha como amuletas, sabe? E o Senhor foi arrancando tudo isso. Eu fui me sentindo afundando. Eu tô morrendo, tô afundando. Mas eu não estava. O Senhor só queria que eu entendesse que no meio desse mar, que é a vida, a única coisa na qual eu tenho que me assegurar é nele. O único salva-vidas, o único bote salva-vidas que eu tenho que me assegurar é na confiança nele. Depositar minha confiança nele e entender que independentemente de como eu esteja, onde eu esteja, ele é meu salvador. E aí, nesse momento, eu me deparei com aquele texto também dos discípulos, em que Jesus pede para os discípulos, olha, vão indo na frente, que eu vou logo mais. E Jesus sabia que a tempestade iria vir, e Jesus manda eles para o meio da tempestade. Quando eu tive contato com esse texto, eu fiquei assim, Jesus sabia que a tempestade viria, só que ele manda os discípulos para o olho do furacão. Então você pensa, o que é isso? O que Jesus quer com isso? Jesus queria que os discípulos tivessem um melhor entendimento sobre quem estava com eles, sobre de onde vinha o socorro deles, sobre em quem eles deveriam confiar, sobre o quanto ele, Deus, Jesus, é poderoso.
E ele precisava permitir que os discípulos passassem por aquela situação em que eles estão desesperados, Senhor, vamos morrer, o mar tá revolto, já era. E aí lá vem Jesus sobre as águas. E aí Jesus vem sobre as águas e mostra a eles, se revela a eles num formato maravilhoso, né? Do quanto ele é o Deus que controla tudo. Então, assim, eu sentia essa mesma sensação de que o Senhor havia me mandado para o meio do mar, ou sabendo que eu iria afundar, sabendo que a tempestade viria, sabendo que eu iria me sentir totalmente assustada, com medo. Mas o Senhor não me privou dessa situação, porque ele sabia que essa situação iria me trazer entendimento que nenhuma outra situação traria. Ele sabia o quanto que essa situação iria me moldar, me forjar e me fazer confiar mais e mais nele, sabe? E então, assim, a gente quer mais do Senhor, só que a gente não quer o processo de ter mais do Senhor. A gente quer ter mais de Deus, mas a gente não quer passar pelo processo de ter mais de Deus. E ter mais de Deus tem um custo. O amor dele é de graça, o Senhor nos presenteou com a salvação que não foi de graça, mas nos é dada por meio da graça. E o Senhor nos dá essa salvação, olha, eu paguei o preço, você está aqui, a sua salvação, você não tem mais que padecer numa cruz, você não tem mais que passar pelo que eu passei, né? O Senhor passou por todo o sofrimento que nós não seríamos capazes de passar, Ele pagou por nós, o preço de morte. O Senhor pagou por todos os nossos pecados, enfim. Isso você já sabe. Ok, beleza. Mas para ter mais intimidade, para ter mais conhecimento sobre quem Ele é, para ter mais e mais dele, existe um preço, que é a nossa parte, né? O Senhor não lida com a gente num relacionamento de mão única. É um relacionamento de mão, é uma via de mão dupla, né? Então, existe a parte do Senhor, Ele faz, mas a nossa parte o Senhor não faz. Então, a nossa parte de nos colocarmos como soldados dispostos a sangrar, aí é nossa. Então, o Senhor sabia, eu falei para o Senhor, eu estou aqui, não importa por quanto tempo eu tenha que sangrar, por quanto tempo eu tenha que sofrer, digamos assim, por quanto tempo eu tenha que me sentir dessa forma. Eu sei que o Senhor está comigo. Então, é nesses momentos que a gente se apega na palavra da verdade. Eu me apeguei à palavra da verdade, que é o Senhor está comigo. E eu lia tudo, eu ouvia louvores que me diziam que o Senhor estava comigo. Eu ouvia palavras que me diziam que o Senhor estava comigo. Eu me apegava a tudo que me fazia lembrar o tempo todo de que o Senhor estava comigo. E assim eu fui vencendo dia após outro, as semanas foram passando, chegou a se fazer meses, assim, tipo, acho que ainda durou 1 mês e pouco, né? Quase 2 meses. E eu pude sobreviver graças ao Senhor e graças à força que Ele me deu. Eu sempre buscava, Senhor, me dá força para entender o que está acontecendo, me dá forças para lidar com esse momento, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, mas que eu lide com esse momento sabendo que tem um propósito. Então, eu me alimentava disso, eu me apegava a isso. Tem um propósito, tem um porquê. E os dias foram passando e eu fui vencendo, graças a Deus. Então, hoje eu posso olhar para trás, dizer que o deserto me ensinou muito, dizer que o deserto mudou a minha perspectiva sobre quem é Deus, sobre quem eu sou. Foram revelações maravilhosas que eu recebi do Senhor, mas porque eu olhei para a situação e eu ouvi muitas ministrações de pessoas que também já haviam passado por desertos ferrenhos, sabe? Desertos, sabe, assim, bem árduos mesmo, e o conselho que essas pessoas davam era sempre o mesmo. Olha, não fique tentando entender. Não fique se questionando, não fique se lamuriando, não fique buscando uma resposta. Apenas busque confiar. Apenas busque alimentar seu coração com a verdade de que Deus sabe o que está fazendo, sabe? Ele sabe o que está fazendo. Não é eu que sei, não é eu que tenho que dizer para Deus como Ele deve fazer as coisas. Ele sabe como fazer. Então, assim, eu me apegava muito a essas palavras, eu anotava essas palavras no meu caderninho, eu anotava essas palavras na minha parede, eu fazia de tudo para estar com essas palavras sempre ali no meu campo de visão.
O Senhor sabe o que está fazendo, eu não preciso me desesperar. Dá vontade de me desesperar? Dá vontade. Eu tenho vontade de me lamuriar, de murmurar? Eu tenho, sim. Mas eu não alimentava meu coração com isso, não permitia que isso se enraizasse. Eu ficava lutando contra. Eu não vou murmurar. O Senhor sabe o que está fazendo. Quando eu não queria orar, eu só queria dizer, Senhor, eu só queria me questionar, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que o Senhor está fazendo? E questionar não é ausência de fé. Eu também entendi que questionar não é ausência de fé. Eu dizer ao Senhor, Senhor, o Senhor ainda me ama, o Senhor tá me vendo e tal. O que está acontecendo não é ausência de fé. É só uma prova de que você é um ser humano. De que você sente as coisas. E Deus não vai se assustar com os seus questionamentos. Ele entende a nossa humanidade. Só que a gente não vai passar o processo inteiro só questionando. Tem aquele momento, teve aqueles dias em que eu parei e eu questionei. Teve aquelas situações em que eu só chorei questionando, mas no dia seguinte eu já voltei num outro formato. Já vim falando, Senhor, independentemente do que esteja acontecendo, eu estou aqui confiando. Eu vou esperar. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer no final de tudo isso. E hoje, já se passou assim, desde que tudo começou até hoje, já se passou talvez uns 3 meses. Acordei hoje pensando, meu Deus, muito grata ao Senhor por ter me permitido chorar, por ter me permitido sentir as coisas. Agradeço até pela solidão, pelo sentimento de solidão, pelo sentimento de abandono, por tudo. Agradeço ao Senhor por tudo, porque tudo isso me ensinou o quanto Deus é, o quanto eu não sou, mas Ele é, o quanto eu não tenho, mas Ele tem. Então, os dias difíceis nos ajudam, os dias difíceis provam a nossa fé, provam a nossa coragem, provam a nossa confiança, nos provam. E somos aprovados quando, independentemente do que acontece, a gente decide confiar na palavra que diz que Deus está no controle de tudo, que Ele sabe o que está fazendo. Então, assim, se você está nesse deserto, não é para matar, não é para te destruir, não é para te punir. Se você está confiando sua vida a Deus, Ele sabe o que está fazendo. Às vezes demora muito, às vezes demora pouquinho, mas eu ouvi uma palavra que eu me apeguei muito a ela. Alguém falando assim, o deserto vai demorar o tempo que você levar para entender que Deus sabe o que está fazendo, não você. Então, o deserto vai demorar o tempo que você demorar para entender que existe um propósito, que Deus quer te ensinar. Então, você tem que buscar entender o que é que Deus quer te ensinar, não o porquê que tudo está acontecendo. Então, eu sempre orava e dizia, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar hoje com os desafios de hoje? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que está acontecendo? E o Senhor revelava o meu coração, através da Bíblia, através de ministrações, de palavras. O Senhor ia me revelando o que é que Ele queria de mim. O que Ele esperava que eu fizesse. Deus é um bom pai. Foi uma frase que acho que resumiu tudo o que aconteceu comigo nos últimos meses. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai e esse bom pai não vai nos jogar numa situação e nos deixar lá para morrer. Ele nos joga nessa situação, mas é para nos ensinar a depender dele. Já deu meu tempo aqui. Mas é isso, Deus é um bom pai, confie nele, vai passar, tem um propósito, se apegue a isso, alimente seu coração com a verdade, confie no Senhor, busque estar sempre apegado à palavra da verdade, não ao sentimentalismo. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que é real. O que é real? Aquilo que a Bíblia diz que é, tá? Um beijo enorme e até a próxima.